Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais uma palavra da Bíblia, uma palavra do Novo Testamento. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês essa palavra que eu li na Bíblia, aqui no livro de Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 17, a partir do versículo 13. Vamos ler do versículo 13. E essa palavra, ela está dizendo assim. Ele está dizendo aqui que o mundo odiou as pessoas, o mundo em si odiou, porque eles não eram do mundo, eles tinham um propósito de Deus na vida deles. E aí ele diz, assim como eu não sou do mundo. Então ele está dizendo que assim como os discípulos, quando receberam a palavra, eles passaram a ser odiados pelo mundo, porque eles não eram do mundo. Eles estavam ali sendo santificados através da palavra de Deus. Eles estavam se fazendo separados do mundo. Então, por isso, Jesus estava orando para que Deus viesse guardar eles, porque eles iriam ser odiados, estavam sendo odiados já. E aqui ele diz, porque eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Assim como eu do mundo não sou. O 17 ele está dizendo, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então ele orou para que Deus viesse estar santificando os discípulos na verdade, na palavra de Deus, para que Deus viesse estar separando eles, para que estivessem vivendo a palavra de Deus, para que eles estivessem vivendo o evangelho da salvação e estivessem, através disso, sendo santificados. Santificados, para quem não sabe, o significado dessa palavra significa separando, estar separado. Separado do quê? Separado do mundo, das coisas que existem nesse mundo, que faz com que as pessoas venham a andar de forma errada. A verdade do mundo faz com que as pessoas venham andar de forma errada. As pessoas andam de formas erradas. Essa é a verdade do mundo. Mas a verdade de Deus, ela é a palavra da Bíblia. É a palavra de Deus. Essa é a verdade. Uma vez que uma pessoa recebe o evangelho da salvação e ela crê nele, e ela passa a praticar o evangelho de Cristo, as palavras contidas no Novo Testamento, as palavras contidas na Bíblia, ela se torna uma pessoa
santificada. Ela se torna uma pessoa separada do mundo. E é exatamente por isso que ela passa a ser uma pessoa odiada pelo mundo. Passa a ser uma pessoa discriminada. Passa a ser perseguidas. Mas a oração que Jesus fez, ele pediu para que Deus viesse a guardar os discípulos, de forma que eles viessem a serem separados por Deus, através da palavra que eles haviam recebido. Como ele está disse no 14 aqui: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então aqui, pessoal, essa oração que Jesus ele fez aqui, essa conversa que ele teve com Deus, ele pediu para que Deus viesse estar guardando os seus discípulos, para que Deus viesse estar santificando eles, separando eles, guardando eles na verdade, na palavra, o qual eles tinham recebido de Jesus. E para que Deus não viesse tirá-los do mundo, mas para que Deus viesse livrá-los do mal. Era isso que ele estava pedindo para Deus. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A grandeza dessa palavra, ela está exatamente nesse versículo aqui. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra, ela é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente, ele é a verdade de Deus. Quando uma pessoa se propõe a ler o Novo Testamento e a praticar, ela passa a estar se santificando, ela passa a estar se separando do mundo. Eu não vou usar muito esse termo santificando, porque as pessoas que não conhecem, elas vão ouvir isso e vão achar que as pessoas estão querendo serem santas demais, mas não se trata disso aqui. O significado da palavra santo significa algo que é separado. Por exemplo, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam, elas passam a ser separadas, mesmo vivendo no mundo, mesmo estando ainda nesse mundo, elas passam a serem separadas por Deus, porque elas não estão vivendo o mundo, mas sim vivendo neste mundo de uma forma separada.
Porque a realidade, pessoal, é impossível uma pessoa viver nesse mundo e andar conforme o curso desse mundo e também viver a palavra de Deus e andar conforme o curso da palavra de Deus. É impossível isso. Não tem uma junção aí. É como a pessoa pegar o óleo e misturar com a água. Por mais que você chacoalhe os dois juntos, não vai ter mistura. Vão se separar, mesmo que sejam em várias gotinhas dentro, mas estarão todas separadas, o óleo da água. Então, é impossível uma pessoa que se coloca na posição de cristão, que conhece, se diz que conhece a palavra. Cristão, quando eu digo, é generalizando todos, tanto católicos como evangélicos, como os protestantes, como, enfim, todos aqueles que acreditam em Jesus também, em suas determinadas religiões. A verdade absoluta, ela é na vida daquele que está se separando do mundo. E era exatamente esta oração que Jesus estava fazendo para Deus. Ele estava pedindo para que Deus viesse guardar essas pessoas. Que Deus viesse separar essas pessoas do mundo. Não que viesse tirá-las do mundo, mas que viesse guardá-las. Porque elas não eram desse mundo. Assim como ele também não era. E não é. E ele pediu: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só, Jesus se santificou para que através da santificação que ele estava fazendo, os discípulos viessem também estar na condição de santificados na verdade. O que ele está dizendo aqui. E ele diz no 20: e não rogo somente por estes, mas também para aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha só, essa palavra que ele está dizendo aqui no 20, esse versículo, não rogo somente por estes. Ele estava dizendo, eu não estou orando somente pelos meus discípulos, não, esses que me seguem nesse tempo, não só por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha só. Então, toda pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e crê nele, de acordo com a palavra do Evangelho, está recebendo também essa oração, essa proteção de Deus, esse pedido que Jesus fez para Deus, chega até as nossas vidas hoje.
E isso ele está dizendo aqui. Milhares de anos atrás, ele orou pedindo para que Deus viesse santificar não só os discípulos, mas a geração do futuro, as pessoas que iam crer nele também. Não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o propósito é esse, é que todos, assim como Jesus, ele se tornou um com Deus, assim todas as pessoas também que crerem no Evangelho da salvação, crerem em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, se tornem um com Jesus e com Deus também. É o que ele estava pedindo aqui. Para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha, o privilégio que nós temos hoje, o privilégio que todo aquele que ouve o Evangelho, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, tem hoje em dia também. De se tornar um com Deus. Isso é tremendo. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha só o pedido dele. Para que todo aquele que crê nele viesse a receber essa glória. E aonde ele estiver, nós estaríamos também com ele. E assim veremos a glória dele também. E isso porque Deus amou ao mundo antes da fundação dele. Deus já amava as pessoas. E essa palavra, pessoal, de hoje, aqui, está falando sobre a oração que Jesus fez pelos discípulos e por todas as pessoas que também iam crer nele, iam crer na palavra da verdade, iam crer no Evangelho da salvação.
na Bíblia, no Novo Testamento. Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Palavra maravilhosa essa. O amor de Deus na vida das pessoas. Uma vez que uma pessoa se propõe em conhecer o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, o Novo Testamento, e ela passa a receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, crendo verdadeiramente, o amor de Deus passa a ser manifesto na vida dessas pessoas. E se cumpre. E a oração que Jesus fez é que se cumpre. Uma vez que o amor de Deus está na vida de uma pessoa, ela anda separada desse mundo, porque o amor de Deus está nela. Ela valoriza o que ela recebeu de Deus. Ela valoriza a palavra da verdade. E a promessa que Deus fez, que Jesus fez, se cumpre na vida das pessoas. Que aonde Ele estiver, nós estaríamos também com Ele. E Ele enviou o Espírito Santo ao mundo, para que as pessoas, através do Espírito Santo, viessem ter condições de vencer o mundo. Porque elas estariam sendo separadas do mundo. Esse foi o propósito de Jesus ter dito que Ele enviaria o Espírito Santo, para que as pessoas não viessem ficar por si próprias, pelos seus próprios pensamentos, mas elas viessem estar ouvindo a voz do Espírito de Deus sobre a vida delas, a voz de uma consciência lavada pela palavra da verdade. E só consegue ouvir a voz da consciência, a voz do Espírito Santo, aquele que conhece o Evangelho da salvação. Sem uma pessoa conhecer o Evangelho da salvação, sem ela conhecer o Novo Testamento, sem ela conhecer a Bíblia, mas vamos colocar o Novo Testamento de uma forma privilegiada, de uma forma mais significante, para que a pessoa venha a chegar ao conhecimento da verdade absoluta.
E a realidade, pessoal, é essa. Muitos têm se perdido nesse mundo. Outros estão perdidos e não encontraram ainda a salvação pelo fato de não conhecerem a verdade. E não é a verdade do mundo, mas sim a verdade de Deus. Essa que Jesus pediu para que Deus viesse santificar as pessoas. Como eu li para vocês no 17 aqui, ele dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, somente a pessoa que está conhecendo o Novo Testamento, que ela está lendo, ela está conseguindo chegar ao conhecimento dessa verdade absoluta que eu venho tanto falando com vocês nos vídeos anteriores sobre ela, que é o Novo Testamento. Uma vez que a pessoa se dedica em querer conhecer a palavra do Novo Testamento, o qual nós estamos fazendo um convite para que todos venham ler um capítulo por dia, para que através dessa leitura venham chegar ao conhecimento da verdade. Porque o conhecimento dessa verdade vai fazer com que a pessoa ela venha estar sendo santificada pela palavra, separada do mundo. Ela vai aprendendo outra maneira, outra forma de se viver estando nesse mundo aqui. Ela não vai andar mais segundo os seus próprios pensamentos, segundo os pensamentos do mundo. Ela vai começar a andar segundo os pensamentos de Deus, quando ela conhece essa verdade. E quando ela se separa desse mundo, como está dizendo aqui, Jesus pediu para que Deus viesse separar essas pessoas na palavra, para que elas viessem estar santificadas na palavra dele. Ele pediu para Deus isso. Porque assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E no 20 ele está dizendo que ele não está orando somente pelos discípulos, que quem de repente pode ler a Bíblia e chega também nessa parte do Novo Testamento, pode estar dizendo ou formando alguma opinião a respeito de que Jesus estava falando na época para os discípulos da época, não para agora. Isso já aconteceu, já passou. Não, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Aqui ele foi bem claro. Ele diz no 20: eu não estou pedindo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. E é você. Este, o qual ele orou, é você. Sou eu. Somos nós. E são aqueles ainda que receberão a palavra no futuro.
Jesus, ele orou, pediu para que Deus viesse guardar essas pessoas, para que ele viesse nos guardar todos aqueles que recebem ele, que creem nele. Foi isso que ele pediu, pessoal, para que Deus viesse santificar essas pessoas, todas elas, na palavra dele, que é a verdade. Sempre nós estamos fazendo um propósito, convidando, chamando. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez também, entra nesse propósito de estar conhecendo o Novo Testamento da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós estamos fazendo um propósito de ler um capítulo por dia. Quem quiser ler mais, não tem problema, mas desde que seja um capítulo. E através dessa leitura, essa oração, esse pedido que Jesus fez para Deus, você vai começar a entender. Ele vai se concluir na sua vida. Você vai passar a saber que você faz parte também de Deus. Você vai fazer parte desse propósito, o qual Jesus fez diante de Deus, pedindo para que ele viesse guardar e santificar todos aqueles que crescem nele na verdade, na palavra, com o objetivo de sermos guardados por ele, para que aonde ele estiver, nós estaremos também e possamos ver a glória de Deus como ele também viu, e tornarmos uma unidade nele, pelo Espírito dele. Então é isso, esse propósito que nós estamos fazendo é de convidar as pessoas para chegar ao pleno conhecimento da verdade. E já para concluir aqui, terminando, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. É isso. Para isso tudo, para que o amor de Deus venha estar nas pessoas. A pessoa, quando começa a conhecer a verdade, a palavra de Deus, ela começa a entender o verdadeiro amor, o significado dele. E ela passa a ser uma particularidade de Deus, passa a ser guardada por ele, amada por ele, protegida por ele. A vida dessa pessoa passa a ter um propósito diante de Deus. Ela vive nesse mundo, mas ela sabe que ela não pertence a ele, porque ela vai estar conseguindo ouvir a voz do Espírito de Deus, dentro de uma consciência limpa. E era isso que Jesus estava pedindo para que Deus viesse fazer com as pessoas que crescem nele. Viessem ser pessoas separadas, para que aonde ele estiver, elas estivessem também. Para que como ele não foi desse mundo, nós também não seríamos deste mundo. Então é isso. Porque, na realidade, tudo que há nesse mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.
E todo aquele que ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é um fato, pessoal. Isso é um fato bíblico. Se uma pessoa ama esse mundo, o amor de Deus não está nela. Porque esse mundo é um mundo de engano, é um mundo de ilusão. E muitos são aqueles que têm se iludido com esse mundo e com as coisas que nele há. Até que o dia que uma pessoa se depara com a morte, aí então ela irá saber que tudo que ela vivenciou nesse mundo, colocando o seu amor nele, foi o engano. Só que aí já é tarde. Então entra nesse propósito de estar conhecendo o Novo Testamento da Bíblia. Então eu gostaria de estar convidando vocês para entrar nesse propósito de conhecer a verdade. Ler um capítulo por dia do Novo Testamento. E você pode ter certeza que quando você começar a ler o Novo Testamento, começar a conhecer a verdade que há no Evangelho da Salvação, você vai conseguir identificar quem é o Deus verdadeiro, qual o plano que Ele tem para a sua vida, qual o propósito que Ele quer para você. E esse propósito que nós estamos fazendo é um capítulo por dia. E através do conhecimento da verdade, você vem a ter o encontro verdadeiro com o Espírito de Deus. E é isso, pessoal. A palavra de hoje é essa. É uma palavra que vem do Novo Testamento, da Bíblia, as palavras de Jesus, a oração que Jesus fez para Deus, para que Ele viesse guardar os discípulos e todas as pessoas que iriam crer nele no futuro, que somos nós também. Nós também fazemos parte disso. E a promessa dele irá se cumprir. Para cada pessoa que crer nele. E a promessa é uma promessa de vida eterna. Então, pessoal, a palavra de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal e vamos estar nesse propósito de conhecer a verdade que há no Novo Testamento da Bíblia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal.
A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.